Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo referente à administração geral e pública, questões comentadas aí da banca Fundação Carlos Chagas. Bom, o tema que eu vou abordar agora nessa aula é referente às características das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização, ok? Então, questões que abordarão esses temas aí relacionados. Bom, a primeira questão é do Tribunal Regional Federal, 2016, que diz assim, ó: considere que determinada organização tenha optado por agrupar suas atividades, concentrando em um mesmo órgão aquelas da mesma natureza ou especialidade, contemplando, por exemplo, departamento de contabilidade, de vendas, de pessoal. O critério de departamentalização adotado pela referida organização é... Bom, essa questão... Na verdade, ela traz justamente a ideia da departamentalização por especialidades técnicas, como você pode ver aqui, ó. Nós temos o departamento de contabilidade, departamento de vendas, pessoal. Então, isso, na verdade, tem a ver com o critério da organização funcional, tá bom? Ou seja, por departamentos, por especialidade. Então, falou em especialidade aqui, no caso, técnica, está se referindo à organização aí funcional, tudo bem? Critério de departamentalização, organização funcional. Fechou? Legal? Bom, essa é a nossa primeira questãozinha a respeito desse tema, ok? Aquele negócio sempre, né? Pause o vídeo, tente resolver a questão para depois escutar o comentário. Vamos lá, questão número 2. Existem diferentes formas de agrupar as atividades de uma organização em órgãos, o que corresponde, né, aos determinados critérios de departamentalização. O critério segundo o qual todas as atividades relacionadas a uma determinada atividade, ou seja, de uma mesma especialidade, são alocadas em um mesmo órgão, é denominado, bom, bem parecida com a questão anterior, tá? Alternativa E, ó, tá falando novamente aqui de especialidade, ó, determinada atividade, ó, pegar todas as atividades relacionadas a uma determinada atividade. Então, eu tenho o departamento de contabilidade, logo eu vou ter uma especialidade técnica dessa área. De vendas, a mesma coisa, e assim por diante. Então, nós chamamos isso de funcional, ok? Próxima questão, questão número 3. A questão número 3... ela vai falar sobre estruturas organizacionais, ok? E vamos analisar aí, porque são assertivas, né? Item por item, para que a gente possa compreender melhor. Bom, a questão diz assim: sobre as estruturas organizacionais, considere o grupamento das atividades de uma entidade em órgãos efetuado de acordo com critérios de departamentalização que, entre outros, podem ser produtos, clientes ou por área geográfica. Bom, gente, isso aqui está corretíssimo, tá? A gente pode ter o grupamento das atividades feitos aí por vários tipos de critérios. Um deles, alguns, a banca examinadora colocou aqui, ó, produtos, clientes, área geográfica, pode ser também por projetos, por departamentos, né? Setores. Então, está corretíssimo a gente pensar sobre as estruturas organizacionais, vai ter um grupamento de atividades aí de uma entidade ou de um órgão por critérios aí de departamentalização, ok? Então a assertiva 1 está correta, a gente pode fazer o quê? Ó, eliminar a alternativa A. Por quê? Porque ela não consta a assertiva 1. Assim como também nós podemos eliminar a alternativa D, tá bom? Porque não consta a assertiva 1. Bom, a assertiva 2 diz o seguinte: dentre as relações formais verificadas na estrutura organizacional de uma instituição, pode-se citar a autoridade de linha, ou seja, aquela exercida pelo chefe de um órgão diretamente sobre os seus subordinados. Exatamente, a autoridade de linha, né, que é a chamada linha de comando, ou seja, quem está no comando, quem tem a autoridade sobre determinada situação. Então, consequentemente, a assertiva 2 está correta. Logo, nós podemos eliminar a alternativa B e também podemos eliminar a alternativa E. Fica mais fácil assim, né, gente?
Opa, perdão. Opa, peraí. Tá certo, é isso mesmo. Podemos eliminar a alternativa E, já que não consta a assertiva 2, logo ficamos com o gabarito alternativa C. E logo a assertiva 3 está errada. A denominada estrutura matricial descrita por Fayol, primeiro, Fayol não trouxe esse conceito aqui de estrutura matricial, pressupõe no primeiro nível de departamentalização as funções de produção, comercialização, finanças e administração. Isso aqui tem a ver com funcional, tá? Funcional, especialidade, funcional e não matricial. Matricial é o seguinte, você vai ter aqui os departamentos, tá bom? Os departamentos. E vamos ter aqui também setores da organização, que são setores mais específicos, né, ligados a projetos, que estarão também ligados a esses departamentos, tá bom? E o matricial, a gente pode, na verdade, ter múltiplas funções, ok? Múltiplas funções, ou seja, o departamento, por exemplo, de vendas, não só está preocupado com vendas, mas também com marketing, por exemplo. Então, aí é matricial. Então, nós ficamos com a alternativa C nessa questão, ok? Vamos para a próxima, questão número 4. A questão número 4, ela tem aí, né? Ela caiu no concurso do CNMP e diz o seguinte: sobre estrutura organizacional é correto afirmar. A alternativa A diz assim: o grau de descentralização é outra decisão importante no delineamento da estrutura. Quanto mais centralização, maior será a falta de coordenação e controle. Gente, com certeza o grau de descentralização é uma decisão muito importante na estrutura de uma empresa. Tanto que a empresa ela pode decidir em ser centralizada, que tem a ver com o poder, né? Ou seja, com a tomada de decisão. Se for centralizada, a tomada de decisão está no topo, tá bom? E se for descentralizada, a tomada de decisão ela está nos níveis mais inferiores, ou seja, há uma descentralização, uma autonomia de responsabilidade na descentralização. Agora, dizer que quanto mais centralização, maior será a falta de coordenação, está errado. E controle, não. Maior será a falta? Não. Ao contrário, né? Se a gente tem uma centralização, a gente pode ter um controle bastante rígido, inclusive. Centralização passa a ter um controle bastante rígido. Tá bom? Então está errado a alternativa A. Alternativa B. A formalização explicitada em manuais de organização que descrevem níveis de autoridade e responsabilidades dos vários departamentos assegura que na operação não exista a estrutura informal. Errado, pessoal. Ter uma formalização explicitada em manuais de organização, não podemos dizer que vai deixar de existir estrutura informal. Porque a estrutura informal é feita por pessoas, tá? A comunicação informal. Ela sempre existirá. Em algum grau, talvez um grau bem baixo, mas ainda assim existirá. Tá bom? Alternativa C. A unidade de comando, princípio da administração clássica, é aplicada em todos os tipos de estrutura quando feito processo de departamentalização. Gente, tá errado. Falar que é feita... Cadê a canetinha? Sumiu. Opa. Volta. Deu uma travada aqui. É feito em todos os tipos de estrutura, tá errado, viu, pessoal? Tá bom? Realmente, unidade de comando é princípio da administração clássica, tá? Que é a administração clássica de Fayol. Tá bom? Fayol. Henri Fayol. Ok? Mas dizer que é feito em todas as estruturas está errado. Por quê? Porque, por exemplo, não é aplicável numa departamentalização matricial que eu expliquei agora há pouco para você. Porque unidade de comando, você pode ter um chefe só, unidade de comando. E na matricial, conforme eu havia desenhado aqui para você, uma estrutura, por exemplo, esse departamento aqui X, ele pode estar comandando essa área operacional, como também essa outra área.
Então, o camaradinha aqui que está no nível operacional, ele pode tanto receber ordens desse aqui que está de cima, como esse aqui também na transversal. Tudo bem? Alternativa D. A definição precisa de direitos e obrigações dos membros da organização, traduzidas em funções bem delineadas, é uma característica de organizações mecanicistas. Aí sim está correto, tá? Isso acontecia muito, por exemplo, na era de Taylor, da teoria científica de Taylor, mas também até da clássica também aqui de Fayol e a burocrática também, tá? Ó. Então a gente tem aqui, ó, teoria de Taylor científica, tá bom? Científica. Opa, vamos, caneta, me ajuda. Isso, científica. Clássica, Fayol. E temos também a teoria da burocracia, tá bom? Burocracia de Weber, ok? Bom, então ficamos aí com a alternativa D. Alternativa E, um dos pontos a observar na estrutura é a amplitude de controle. Quanto menor a amplitude de controle, menor o número de níveis hierárquicos. Bom, galera, na verdade, quanto menor a amplitude de controle, maior o número de níveis hierárquicos. Maior e não menor, tá? Ó, menor amplitude de controle, maior níveis hierárquicos, mais hierarquia, mais verticalização, tá bom? Por quê? Porque menor amplitude de controle significa que o comandante ele tem menos subordinados, logo tem que ter uma hierarquia maior, mais níveis hierárquicos, tá? Maior amplitude de controle, logo a organização tem uma estrutura mais achatada, consequentemente, menor número de níveis hierárquicos. Deu para entender? Marca tudo isso aí que eu estou falando, ok? Vamos lá. Ué, da questão 4 eu fui para 6. Bom, vai ficar assim mesmo, tá? Vamos lá, questão número aqui 6, ela se refere... O que aconteceu com a questão número 5, hein? Bom, eu vou resolver aqui, do jeito que tá. Não quero voltar, não. Bom, essa aqui diz o seguinte, tá? A estrutura organizacional por projetos apresenta como vantagem. Pessoal, a vantagem da estrutura por projetos justamente é a alternativa C, tá bom? Por quê? É a forma efetiva para conseguir resultados em problemas complexos. Projeto, ele tem que ser coletivo. O projeto, ele tem que ser interativo, tá bom? Ou seja, interativo significa que as pessoas precisam interagir, porque os problemas são complexos, haja vista as variáveis. O projeto tem que trabalhar no campo da incerteza, porque nós podemos ter projeto a longo prazo. Então a ideia é efetivamente alcançar resultado e resolver os problemas. E os problemas, com certeza absoluta, são bastante complexos nos projetos, ok? O projeto também dá uma ideia de algo que é temporário. Temporário. Por quê? Porque o projeto tem que ter prazo. É um ciclo de vida. Tá bom? Início, meio e fim tem prazo. Pode ser curto, médio ou longo. Tá bom? E tem fases, né? Etapas. Vamos lá? Continuando aí, né? O nosso curso. Nós vamos resolver aqui mais uma questãozinha, pessoal, que é a questão... é por isso. Eu repeti aqui a numeração, tá? Ó, então essa aqui, na verdade, é a 6, a outra era a 5, tudo bem? Vou corrigir no material PDF, mas você já sabe aqui. Bom, essa questão caiu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, analista judiciário, tá? E a questão diz assim, ó, considere os tipos de departamentalização e as características na tabela abaixo. Bom, seguinte, você tem aí, né, a correta correlação entre o tipo de departamentalização e sua característica consta. Aí você tem alternativa, coluna A, produtos ou serviços, B, funções ou funcional, C, clientes ou clientela e D, projetos. Bom, vamos para os itens mais fáceis, né? Bom, eu comentei para você que a ideia voltada a projetos, né, tá ligada aqui. Tá ligada a você, na verdade,
trabalhar com uma ideia de uma qualificação necessária, tudo bem? E a utilização de pessoal, já que eu comentei para você que o projeto ele é coletivo, ele é temporário, tá bom? Aí olha que interessante, se você olhar aqui no 2, está dizendo assim, ó, implica a utilização de pessoal de alta qualificação técnica em virtude das exigências demandadas. Um projeto realmente utilização de pessoal de alta qualificação técnica e quebra o princípio de FAIOL sobre a unidade de comando. Por quê? A unidade de comando tem um comandante lá, um subordinado, né? Ele obedece às ordens de um comandante. E no projeto não vai ter isso, porque você tem um coletivo, você tem uma interação entre as partes, tá bom? Então, logo, D está ligado a 2. Por que eu estou indo nessa? Porque essa é uma das mais tranquilas para se resolver, porque essa questão não é tão fácil, ok? Então, você vai visualizar o quê? Aqui no seu gabarito. D, aqui na alternativa A, D4. Então, já era a alternativa A, tá bom? Alternativa B, D1, também já era. Alternativa C, D2. Opa, pode ser essa. Alternativa D, D3. E alternativa E, D1. Pronto, já resolvemos a nossa questão. Alternativa C. E quer ver? Olha só. A diz, por produtos ou serviços. A3. 3 dias. Fixa a responsabilidade por resultados. Porém, tem como desvantagem a concentração de poder em determinados gestores. Tá bom? Realmente tem essa desvantagem por produtos ou serviços. A concentração em determinados gestores, tá? E C diz, por clientes ou clientela. É C1. Ó, exemplos na administração pública seriam as instituições que cuidam do menor, do índio, dos imigrantes e ex-combatentes, etc. Ou seja, menor, índio, imigrantes e ex-combatentes é a clientela, tá bom? Então, você vai focar nisso. Então, vai ter departamentalização por clientes. C1. E, por último, você tem aí, né, B4, ó, funções ou funcional. Tem como vantagem a maior especialização. Olha lá, ó, especialização, logo, especialidade técnica. Lembra disso? Aliás, essa é uma das mais fáceis, para falar a verdade, tá? Maior satisfação das pessoas, maior concentração, utilização dos recursos especializados. Eu não concordo muito com esse negócio de maior satisfação das pessoas, tá? Mas, de qualquer forma, nós vamos ficar aqui com a alternativa C nessa questão, ok? Vamos caminhar. Mais uma questão, número 7. Questão número 7 aborda o seguinte. Ela caiu no concurso do TRF da 2ª região para analista, tá? Área administrativa. Vamos ver. A questão diz assim. Uma estrutura de organização na qual existem, olha só, 2 tipos de órgãos. Os órgãos principais de trabalho, que têm vida limitada, a duração do projeto, e os órgãos de apoio funcional permanentes, ou seja, a especialidade técnica, tá? Que apoiam os projetos e os orientam em assuntos especializados, denomina-se estrutura organizacional. Só que toma cuidado, aqui ele está falando que tem 2 tipos, né? Aqueles que têm vida limitada, a duração do projeto, que seria, obviamente, ligado a projetos. E o outro que é permanente, que são as especialidades. A gente não tem aqui a opção projeto e tem a opção funcional, porém, se fosse só funcional, diria a questão aqui, somente áreas especializadas, mas não, existem áreas que têm vida limitada, a duração do projeto. Então, isso, na verdade, quando você tem 2 aqui, a gente vai marcar a alternativa B, funcional. Tudo bem, pessoal? Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Perdão, alternativa B, matricial. Eu falei funcional, mas é matricial. Ok? Por quê? Porque você não tem só a especialidade. Você tem especialidade e também órgãos principais de trabalho que têm vida limitada à duração do projeto. Então, isso nós chamamos de matricial. Ok? Vamos lá, mais uma questão. Essa questão aqui, ela está abordando a estrutura organizacional. Vamos ver então, né? A questão ela diz o seguinte. Estrutura organizacional é, alternativa A, conjunto de tarefas
desempenhado por uma ou mais pessoas, servindo como base para a departamentalização. Bom, gente, nós temos um erro aqui nessa alternativa, que é o seguinte: ele está se referindo à estrutura organizacional. E estrutura nunca será uma tarefa desempenhada somente por uma pessoa, uma estrutura organizacional. Sempre haverá a ideia de mais pessoas. Tudo bem? Bom, a alternativa B diz o seguinte: a posição hierárquica que uma pessoa ocupa na empresa e o conjunto de atribuições a ela conferido. Isso também não é estrutura organizacional. Isso aqui pode ser cadeia de comando. Só que cadeia de comando está dentro da estrutura organizacional. Tá bom? Então não dá para marcar também a alternativa B. Alternativa C. A forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Aí sim, nós temos aqui o gabarito, alternativa C. Alternativa D. A cadeia de comando que se inicia nos gestores de topo e segue até os trabalhadores não gestores, passando sucessivamente por todos os níveis organizacionais. Bom, pessoal, cadeia de comando, mais uma vez, né, é parte da estrutura e não a estrutura como um todo, tá? Ó, parte da estrutura, ok? E a alternativa E diz o seguinte: a guia de conduta estável e de longo prazo estabelecida para dirigir a tomada de decisão. Bom, gente, guia de conduta tem a ver com o quê? Com regras, com normas. Vou escrever aqui para vocês, ó, regras, normas, tá? Não necessariamente, não é a estrutura organizacional, vai muito mais além, né? Estrutura organizacional, como está dizendo aí a alternativa C, toda a organização dividida, coordenada, tá, da melhor maneira possível, tá bom? Então ficamos com a alternativa C nessa questão. Dando continuidade, vamos resolver agora a questão número 9. Questão número 9, mais uma vez, a gente tem que trabalhar com a correlação, né? Então, você tem tipos de estrutura organizacional: funcional, matricial, por projetos. Lembra das dicas que eu dei para você? Então, vamos lá. A funcional, galera, a funcional está ligada a quê? A funcional está ligada à divisão, né, de áreas dentro de uma empresa, ou seja, especialização. Tá vendo aqui, ó? Especialidade técnica, divisão por departamentos, tudo bem? Ok? Então, 1, 2. Se é 1, 2, bom, pode ser a A, já não pode ser mais a B, já não pode ser mais a C, nem a D, pode ser a E. Vamos ver. Matricial. Matricial, você tem aí: busca a combinação dos outros dois tipos de estrutura. Opa, quais são os outros dois tipos de estrutura? Projetos e funcional. E aí tem a ver com matricial. Tudo bem? Então, 2, 1. 2, 1, então já era. Nós achamos aqui o nosso gabarito, né? A alternativa A. Tá bom? E 3, projetos. As áreas de atividades e o pessoal recebem atribuições, olha lá, ó, temporárias. Tá bom? Tem a ver com projeto. Logo, 3, 3, ficamos com a alternativa A nessa questão. Ok, galera? Legal, vamos resolver mais uma questãozinha, a questão número 10, tudo bem? Bom, a questão número 10, ela fala o seguinte, caiu no concurso do Banco Central. Estrutura altamente orgânica com pouca formalização do comportamento, especialização do trabalho altamente horizontalizada, tendência a agrupar especialistas, a adoção da descentralização seletiva das equipes localizadas em vários pontos da organização, envolvendo vários grupos formados por gerentes de linha, especialistas operacionais e assessores. Trata-se de estrutura organizacional do tipo... Bom, a gente vai chamar isso aqui de adhocrática, alternativa E, que é o conceito de adhocracia, que foi estruturada, criada, na verdade, por o teórico chamado Alvin Toffler, tá bom? E, na verdade, foi criada por ele, mas muito utilizada por Robert Waterman, tá bom? Bom, o que acontece? Opa, é com N aqui, tá? Esse conceito tá corretíssimo, porque a ideia da adhocracia é uma estrutura que é temporária, voltada para projetos, inclusive,
tá bom? Com situações bem específicas e tá ligado a uma situação de força-tarefa, criar uma força-tarefa. A advocacia, tá? Ó, força-tarefa. Tá bom? E busca o que, na verdade, também? Busca inovações, criatividade dos seus colaboradores, membros, né, de cada área, de cada estrutura da organização, tá bom? Procura também uma especialização mais horizontal, menos vertical, tá? Opa, pera aí que tem uma travada aqui. Isso. Então, uma especialização, estou conseguindo escrever aqui, mas você já entendeu. E procura ter também um ajustamento mútuo e assessoria de apoio. Anota essas informações aí que eu comentei para você, ok? Bom, galera, assim eu finalizo esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, tá bom? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.